Olá, esse é o canal Ildo Pulcini. Você tem a oportunidade, portas abertas, de continuar através desse audiobook, abençoar a vida de muitas pessoas no conhecimento da Palavra de Deus. Você pode mergulhar em histórias entusiasmantes, onde você vai ter uma vida espiritual mais profunda na graça e no conhecimento do Senhor. Se inscreva no canal, aperte o sininho, deixe seu like, que Deus te abençoe e eu espero você. Olá, graça e paz, este é o canal Ildo Pulcini. E olha, se você ainda não é inscrito, se inscreva, aperte o sininho para que você possa receber as outras notificações. Estamos realizando a leitura do livro de Charles Swindoll, série de Heróis da Fé, Davi, um homem segundo o coração de Deus. Capítulo 20, Amigos na necessidade. O poeta Samuel Taylor Coleridge descreveu certa vez a amizade como uma árvore protetora. Quão bela descrição desse relacionamento especial. Ao ler essas palavras, penso em meus amigos como grandes árvores frondosas, que estendem seus ramos sobre mim, oferecendo sombra cuja presença é uma proteção contra as rajadas do vento de inverno e da solidão. Uma grande árvore protetora, isto é, um amigo. Durante anos, numa determinada igreja que frequentei na juventude, fui ensinado que se você for realmente maduro, não precisa de mais ninguém. Que só o indivíduo fraco que necessita de outros. Como esse ensinamento estava errado, ninguém pode ignorar o fato de que até Jesus, nosso Senhor, tinha muitos amigos ao seu redor durante a sua estada na terra. Além disso, ele possuía pelo menos 3 amigos íntimos. Se ter amigos é um sinal de imaturidade, por que Jesus teve tantos? A verdade é então esta: não é um sinal de fraqueza e imaturidade ter amigos ou precisar de amigos, mas é um sinal de imaturidade pensar que você não precisa de amigos. Coleridge tinha razão, os amigos são como árvores protetoras. Um homem quebrantado. Ao observar o estágio seguinte da vida de Davi, encontramos um homem que não tinha apenas uma árvore protetora, mas um bosque cheio delas. Vamos, porém, examinar primeiro a situação em que Davi se achava agora. Pessoalmente, estava cheio de culpa. Ele cometera adultério com Batseba e depois matara o marido dela. Por causa disso, viveu muitos meses como um hipócrita. Como resultado disto, perdera o filho recém-nascido e sentia o seu mundo desmoronar. A culpa o corroía. O Salmo 32 e 51 confirmam isso. Domesticamente, seu lar estava destruído. Como vimos no capítulo 18, ira, amargura, incesto, estupro, assassinato e rebelião entre seus filhos agora crescidos culminaram na conspiração liderada por Absalão contra ele. Existe sofrimento pior do que os conflitos familiares? Politicamente, Davi perdeu sua autoridade e o respeito do povo como líder. Ele não só havia perdido o contato com a família, como também o número de críticos crescia no país. O seu herói tinha pés de barro. Pessoal, doméstica e politicamente ele estava então ferido. Neste ponto surge a revolta de Absalão. Depois disso, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos e 50 homens que corressem diante dele. Levantando-se Absalão pela mão, parava à entrada da porta, e a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: de que cidade és tu? Ele respondia: de tal tribo de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz na terra,
para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Segundo Samuel 15, 1-4. Ele parece estar pedindo votos, não é? Era exatamente isso que fazia, sem alardes. Sua técnica se baseia no engano e traição. Seu pai é o rei, e ele fica no portão onde as pessoas iam para resolver suas reclamações ou buscar o conselho do monarca. É ali que Absalão espera para interceptá-las com mentiras e insinuações. Espere um pouco. Você sabe que lá em cima ninguém se incomoda com o que tem a dizer? Mas eu me interesso. Se alguém desse valor à minha sabedoria e me deixasse ocupar esse cargo, eu mostraria o que realmente é justiça. Também quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava dele e o beijava. Desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo, e assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Segundo Samuel 15, 5 e 6. O plano de Absalão funcionou às 1000 maravilhas. Ele foi aos poucos destruindo a reputação de Davi e construindo a sua, até que ficou pronto para o seu grande golpe. Enviou Absalão emissários secretos por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvires o som das trombetas, direis: Absalão é o rei de Hebrom. Segundo Samuel 15, 10. Foi exatamente o que eles fizeram. Um toque de trombeta e Absalão se pôs a caminho. Então veio o mensageiro a Davi dizendo: todo o povo de Israel segue decididamente a Absalão. Segundo Samuel 15, 13. Com um suspiro, esse homem bom sente o espírito quebrado, fraturado. Não só o filho traiu, como também a sua sensação é de que não possui um único amigo. Disse, pois, Davi a todos os seus homens que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderemos salvar-nos de Absalão. Dai-vos pressa a sair, para que não nos alcance de súbito. Lance sobre nós algum mal e fira a cidade ao fio da espada. Segundo Samuel 15, 14. Imagine a cena. O antes poderoso rei Davi, andando aos tropeções pelo palácio, jogando algumas coisas numa mala, preparando-os para fugir do próprio filho. Depois de todos aqueles anos, ele está novamente fugindo para salvar a vida. Com certeza, lembrou-se dos anos em que viveu como fugitivo para livrar-se de Saul. Tudo se repete. Se havia um homem que precisava de uma árvore protetora, esse era Davi. Então, os homens do rei lhe disseram: eis aqui os teus servos, para tudo quanto determina, ó rei, nosso senhor. Saiu o rei e todos da sua casa o seguiram. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo após ele, pararam na última casa. Segundo Samuel 15, 15 e 17. Que emoção e tragédia estão envolvidos nestas poucas palavras? Davi estava deixando a grande cidade de Sião, a cidade que leva o seu nome, a cidade de Davi. Ao chegar ao final dela, na derradeira casa, ele parou e ficou observando a metrópole dourada que vira Deus construir durante os últimos anos. Seu coração devia estar partido enquanto ficava ali, olhando para trás, com a mente repleta de lembranças. À sua volta, o povo da sua casa passava correndo, levando animais de carga, empilhados de pertences, fugindo para salvar a vida. Ele se achava na última casa e precisava de uma árvore para dar-lhe abrigo. Alguém que dissesse: Davi, estou aqui com você. Não tenho todas as respostas, mas posso assegurar-lhe isto: meu coração quer o melhor para você. Quando as coisas vão mal, não há ninguém para afirmar você e a sua armadura. Não resiste. Não há mais muletas para se apoiar, nenhuma reputação ao qual se apegar.
e todas as luzes estão se apagando, enquanto a multidão segue uma outra voz, é surpreendente como Deus envia uma árvore protetora. De fato, o Senhor não concede a Davi uma só, mas 5 delas. É interessante notar que a maioria das pessoas jamais ouviu falar de qualquer dessas árvores. 5 árvores protetoras. Todos os seus homens passavam ao pé dele. Também toda a guarda real e todos os geteus, 600 homens que o seguiram de Gate, passaram diante do rei. Disse, pois, o rei a Itai, o geteu: por que irias também tu conosco? Volta e fica-te com quem vier a ser o rei, porque és estrangeiro e desterrado da tua pátria. Segundo Samuel 15, 18, 19. O primeiro amigo é Itai, o geteu. Esta é, na verdade, a primeira vez que o seu nome é mencionado na biografia de Davi. Ele é um amigo do rei, mas nunca foi destacado até que a crise chegou. Davi parou na última casa e não há mais trono nem glória. De repente, ele sai da floresta e diz: Davi, conte comigo, vou com você até o fim. O mais surpreendente é ser ele um geteu. O geteu era um habitante de Gate. Lembra-se de Gate? Cidade de Golias. Davi entrara na Filistia e levara parte do povo para o exílio. Em vez de odiá-lo, porém, eles passaram a gostar dele. Quando Davi foi então posto contra a parede, Itai diz: vou ficar ao seu lado, meu amigo. Aconteça o que acontecer, estou aqui. Esse é um amigo verdadeiro, uma árvore com ramos grossos, muita folhagem e tronco sólido. Davi diz: vá embora, esta é a sua oportunidade de fugir. Volte. Chegaste ontem e já te levaria eu hoje conosco a vaguear, quando eu mesmo não sei para onde vou? Volta, pois, e faze voltar a teus irmãos antigos, e contigo sejam misericórdia e fidelidade. Segundo Samuel 15, 20. Adeus, irmão, siga o seu caminho, a vida para onde vou não vai ser fácil. Respondeu, porém, Itai ao rei: tão certo como vive o Senhor, e como vive o rei meu senhor, no lugar em que estiver o rei meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, lá estará também o teu servo. Segundo Samuel 15, 21. Repito, o amigo é assim. Ele diz: Davi, se enforcarem você, vou pôr o meu pescoço no laço junto ao seu. Se o mundo inteiro se voltar contra você, vou defendê-lo. Itai era feito de material robusto. Não há mais muitos amigos desse tipo. Itai responde então: vamos, geteus, vamos em frente. Eles sobem, portanto, o morro, deixando Sião para trás, seguindo o rei a caminho de um destino incerto, sem qualquer promessa. Quando tudo mais falha e todos o abandonarem, há um punhado precioso que lhe fortalecerá, telefonará e dirá: estou com você e não abro mão. Conte comigo. Telefone a qualquer hora de dia ou de noite. Não vou chutá-lo quando estiver caído. Estou do seu lado. Eu compreendo. O admirável é que, algumas vezes, a pessoa que se aproxima assim é um sujeito de Gate. Alguém que era antes seu inimigo, mas agora é amigo. Toda a terra chorava em alta voz, e todo o povo, e também o rei, passaram o ribeiro de Cedron, seguindo o caminho do deserto. Eis que Abiatar subiu, e também Zadoque, e com este todos os levitas que levavam a arca da aliança de Deus. Puseram ali a arca de Deus, até que todo o povo acabou de sair da cidade. Segundo Samuel 15, 23 e 24. Zadoque e Abiatar são mais 2 árvores que se apresentam para abrigar Davi. Esses 2 homens são levitas e carregam a arca da aliança. Eles colocam no chão a arca pesada e sagrada, e fitando Davi, diz: para onde vamos, Davi? Estamos com você.
Estivemos sempre com você. Esses homens são sacerdotes, representantes de Deus e ministram na casa de Deus. Então disse o rei a Zadok: torna a levar a arca de Deus à cidade. Se achar eu graça aos olhos do Senhor, ele me fará voltar para lá, e me deixará ver assim a arca com a sua habitação. Se ele, porém, disser: não tenho prazer em ti, eis que me aqui faça de mim como melhor lhe aparecer. Segundo Samuel 15, 25 e 26. Que espírito disciplinado e humilde o de Davi! É assim que se vence o vento das consequências. Senhor, se decidires acabar comigo, não há problema. Mas se por outro lado quiseres usar-me, fico feliz. O que quer que aconteça, entrego o meu futuro nas tuas mãos. Não posso deixar de mencionar novamente que, mediante a sua desobediência, Davi revela ser um homem segundo o coração de Deus. Ele sabe que a arca não lhe pertence e, por respeito, coloca tudo à disposição de Deus. Davi revela a verdadeira compreensão do elo entre a arca e a presença de Deus entre o seu povo. Ele sabe que a posse da arca não garante a bênção divina. Reconhece também que a arca pertence à cidade principal como um símbolo do poder do Senhor sobre a nação, não importando que fosse o rei. Davi confessa que ele não tem direito exclusivo ao trono e que o rei divino de Israel tem liberdade para entregar o reino a quem quiser. Levem a arca de volta para a cidade, diz ele aos amigos Zadok e Abiatar. Voltem vocês, são necessários ali. Por respeito, é exatamente isso que eles fazem. Nenhum argumento, nenhuma resistência, nem sequer uma discussão. Eles estavam ali para ajudar Davi de qualquer modo. Se isso significava voltar, que assim fosse. Voltai em paz para a cidade e convosco também os vossos 2 filhos. Olhai, que me demorarei nos vales do deserto, até que me venham informações vossas. Zadok, pois, e Abiatar levaram a arca de Deus para Jerusalém e ali ficaram. Segundo Samuel 15, 27 e 29. Raymond Brough, em seu pequeno livro Mãos Hábeis, uma biografia de Davi, escreve sobre esse momento. Seu dever naquele momento era obedecer às instruções do rei e confiar em sua sabedoria. Isso significava que eles estavam prestes a enfrentar uma vida de dificuldades, insegurança, privações, sofrimento e possivelmente a morte. Mas eles estavam juntos ao rei e isso lhe bastava. Às vezes, quando você estiver em profunda dificuldade, haverá alguns amigos que lhe dirão: farei o que você quiser, conte comigo. Eles são os Zadoks e Abiatares de sua vida. Sem que ninguém fique sabendo de coisa alguma a respeito deles, estarão agindo em seu benefício. Eles se posicionarão lá na linha de frente, um lugar não muito agradável, protegendo-o dos tiros, cobrindo e encorajando pelo simples fato de estarem presentes. Pode ser que algumas pessoas trabalhem contra eles. Pode ser que eles sejam derrotados por aqueles que se viraram contra você, mas estarão lá, bem próximo. Eles são seus amigos. Seguiu Davi pela encosta das oliveiras, subindo e chorando. Tinha a cabeça coberta e caminhava descalço. Todo o povo que ia com ele de cabeça coberta subiu chorando. Segundo Samuel 15:30. Imagine isso. O poderoso rei de Israel descalço, com a cabeça coberta e chorando alto enquanto sobe o Monte das Oliveiras. Todos os que viajam com ele também derramam copiosas lágrimas. É uma visão trágica, mas realista. Ao chegar Davi ao cume, onde se costuma adorar a Deus, eis que Uzai, o arquita, veio encontrar-se com ele de manto rasgado e terra sobre a cabeça. Segundo Samuel 15:32. Quem é Uzai? O versículo 37 o chama de amigo de Davi. É só o que sabemos. O terceiro amigo que protege Davi é Uzai, o arquita.
Quando ele encontrou-se com Davi, seu manto estava rasgado e sua cabeça coberta de terra. É isso que as pessoas faziam naqueles dias para expressar falência total. Foi por isso que Jó rasgou suas vestes e jogou terra sobre a cabeça. Era como se estivesse dizendo: nada sobrou, estou acabado, estou falido. Para Uzai, essas eram as marcas da sua compaixão por Davi. E Davi percebeu isso imediatamente. Algumas vezes, quando o sofrimento é tão grande que você alcança a última casa, o seu Uzai chega e o envolve com sua presença. Esse abraço cordial, sem palavras, diz tudo o que precisa ser dito. Ele está ali para você. Nenhum sermão, nada de grandes mensagens de esperança ou versículo da Escritura. É até possível que nem sequer ore. Um abraço apertado diz tudo. Davi dá então a esse companheiro leal uma tarefa importante. Uzai, você vai ser um peso se vier comigo. Davi lhe disse sinceramente: mas se voltar à cidade, pode ser de grande ajuda para mim. Porém, se voltares para a cidade e disseres a Absalão: eu serei, ó rei, teu servo, como fui dantes servo de teu pai, assim agora serei teu servo. Dissipar-me-ás então o conselho de Aitofel. 2 Samuel 15:34. Talvez você esteja pensando: quem é Aitofel? Ele é agora o conselheiro de Absalão. Tendo se juntado ao bando de copiadores, Davi então está dizendo: Uzai, você pode ser útil como meu espião no acampamento de Absalão. Será a linha de comunicação com o quartel-general dele. Ao afirmar a lealdade a ele, estará em posição de descobrir um meio de fazer com que o reino se rebele contra ele. Este é Davi, um estrategista militar consumado. Em meio a toda a sua desgraça, ele consegue ainda fazer planos estratégicos com sabedoria. O que ele previu foi exatamente o que aconteceu. De fato, uma linha de comunicação foi estabelecida promovendo a derrubada de Absalão. Uzai, Zadok, Abiatar, uma jovem desconhecida que levou uma mensagem de Jonatas a Aimás, uma mulher não nomeada que escondeu 2 mensageiros e finalmente o garoto de recado que levou a mensagem para Davi. Esses são os amigos de Davi, de quem nunca ouvimos falar, porque muitos não se interessam em cobrir esse segmento da vida dele. Mas, quando a crise chegou e ele estava na última casa, essas pessoas rodearam seu amigo Davi. Deus abençoe esses desconhecidos. O quarto grupo de árvores que abrigam Davi foi o seguinte: Sobi, Maquir e Barzilai. Mais uma vez, os ninguém se tornam um grupo de alguéms no isolamento de Davi. Tendo Davi chegado a Manaim, Sobi, filho de Naás, Maquir, filho de Amiel, e Barzilai, o Gileadita, tomaram camas, bacias e vasilhas de barro, trigo, cevada, farinha, grão torrado, favas e lentilhas, também mel, coalhada, ovelhas e queijos de gado, e os trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava para comerem, porque disseram: este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. 2 Samuel 17, 27 e 29. Davi chegara a Manaim. Se consultar a sua concordância bíblica, encontrará a primeira menção a Manaim em Gênesis 32, 2. Este foi o nome dado por Jacó ao lugar em que os anjos vieram ministrar a ele. Séculos mais tarde, Davi se encontra ali no meio do nada, Manaim, e os anjos surgem na forma de 3 homens que lhe fornecem toda a comida e suprimentos necessários ao povo, que se encontra no deserto. No momento em que você está faminto, cansado e sedento no deserto, é que um amigo o auxilia. Você nem sequer tem de pedir.
Quando possui um amigo assim, ele sabe que você está com fome, com sede e cansado. Uma das características dos amigos protetores é que não é preciso dizer a eles o que fazer, o lado prático. Eles apenas fazem o que é necessário, isto é, fé em ação. Isto é cristianismo, deixar de lado a teoria e cair na prática. Sobi, dos filhos de Amon, poderia ter dito: Davi lutou contra o meu povo, ele foi muito cruel, não levarei nem um pedaço de pão a ele. Quanto a Maquir, ele era filho de Amiel, de Lodebar. Lembra-se de Lodebar? Mefibosete, o filho aleijado de Jonatas, morava ali. Quando Mefibosete fugiu para salvar a vida, depois da morte do pai e do avô, ele acabou finalmente no meio do deserto, Lodebar. Como sabe, significa sem pastagem. Maquir foi o homem que recebeu Mefibosete em sua casa. Maquir era o tipo de pessoa que cuida dos que passam necessidade. Ele poderia ter então pensado: eu já cumpri o meu dever, fiz a minha obrigação. Odeio esta frase. Davi terá de cuidar de si mesmo. Temos em seguida Barzilai. Se examinar o próximo capítulo, descobrirá que ele já tem 80 anos. Ele poderia ter dito: estou aposentado, sou velho, fiz a minha parte. Que alguém mais moço faça isso. Mas não foram essas suas palavras. Em vez disso, Sobi, Maquir e Barzilai juntaram voluntariamente as cabeças, trabalharam duro, carregaram todos os suprimentos que puderam e foram ajudar Davi, seu amigo, em dificuldades. Que homens estupendos! Nenhuma remuneração, nenhum aplauso, apenas amigos fiéis até o fim. Todos os amigos de Davi ocorreram para ajudá-lo quando precisou deles. Eles não tinham qualquer alvo, como o de ganhar apoio político. Estavam ali para prestar auxílio nas necessidades físicas e emocionais dele. Mais tarde, depois de uma série horrenda de eventos, Davi recebera a notícia de que o filho rebelde Absalão está morto, assassinado. Isso ocorreu antes dele ter tido a oportunidade de tratar de vários conflitos não resolvidos entre pai e filho. Antes que os dois pudessem sentar-se e acabar com as suas diferenças. Antes de Davi dizer-lhe como lamentar ter permanecido tão ocupado, preocupado e negligente como pai, a notícia da morte de Absalão o golpeia inesperadamente e o mundo desaba à sua volta. Vemos a sua tristeza e ouvimos a sua angústia numa das cenas mais pungentes em toda a Escritura. Leia devagar e com sentimento. Ela transborda de emoção. A emoção de um pai com o coração partido. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou, andando e dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho. 2 Samuel 18:33. Logo depois, Davi precisou de um amigo. Lembranças do seu passado reprovável o engolfaram. A culpa se apoderou dele e não conseguiu vencer a sua tristeza. Estava preso num vórtice emocional que o paralisava. A tristeza algumas vezes provoca isso. É como se você estivesse num calabouço e alguém fecha a porta por fora e você não pode mais sair. Tenta ao máximo, às vezes até finge, mas continua ali. De repente, um amigo encontra um jeito de entrar. Um amigo como Joabe. Disseram a Joabe: eis que o rei anda chorando e lastima-se por Absalão. Então a vitória se tornou naquele mesmo dia em luto para todo o povo, porque naquele dia o povo ouvira dizer: o rei está de luto por causa do seu filho. 2 Samuel 19, 1 e 2. O povo estava considerando a morte de Absalão como um livramento de Deus. É como se dissesse: Deus ajustou contas com Absalão. Agora Davi
volte ao trono que lhe pertence. Deus tomou vingança em seu lugar. Esta é a sua oportunidade. Absorvido em sua tristeza pessoal no calabouço escuro e vazio, ele não podia aceitar isso. Estava completamente sozinho, perdido na maré cheia do tormento e da culpa. Não tinha ninguém que lhe viesse e lhe dissesse: vamos, Davi, volte. A sua liderança é necessária. Foi neste ponto que Joabe entrou e confrontou com firmeza. Se não agisse assim, Davi, não lhe daria ouvidos. Tendo o rei coberto o rosto, exclamava em alta voz: meu filho Absalão, meu filho. Então Joabe entrou na casa do rei e lhe disse: hoje envergonhaste a face de todos os teus servos, que livraram hoje a tua vida, e a vida dos teus filhos, e de tuas filhas, e a vida de tuas mulheres, e de tuas concubinas, amando tu aos que te aborrecem, e aborrecendo aos que te amam. Porque hoje dás a entender que nada valem para contigo príncipes e servos, porque entendo agora que se Absalão viesse e vivesse, e todos nós hoje fôssemos mortos, então estarias contente. Levanta-te agora, sai e fala segundo o coração dos teus servos. Juro pelo Senhor que, se não saíres, nenhum só homem ficará contigo esta noite. E maior mal te será isto do que todo o mal que tem vindo sobre ti desde a tua mocidade até agora. Segundo Samuel 19, 4, 7. O que ele está fazendo? Está sendo um amigo sincero. Está falando a verdade em amor. Vamos, Davi. Levante-se. Você tem de superar esse luto. Há pessoas lá fora que arriscaram suas vidas em lealdade a você. Elas confiaram em você e o defenderam. Chega de autopiedade, Davi. O seu coração pode estar partido, mas você continua sendo rei de Israel e há um trabalho a ser feito. Joabe era amigo de Davi. Ele se importava o suficiente para confrontá-lo. Se importava o bastante para dizer-lhe a verdade e impedir que aumentasse os danos que já tinham sido muitos, cometendo um erro ainda maior. Temos de tirar o chapéu para Davi neste ponto. Embora nas garras do sofrimento, ele ouviu e aceitou o conselho do amigo. Então o rei se levantou, se assentou à porta e o fizeram saber a todo o povo, dizendo: eis que o rei está assentado à porta. Veio, pois, todo o povo apresentar-se diante do rei. Segundo Samuel 19:8. A porta da cidade era onde o rei e os seus líderes concediam audiência para julgar, aconselhar ou encontrar-se com o povo. Quando Davi foi para a porta, o povo soube que ele estava de volta no governo. A amizade protetora de Joabe, como a de todos os outros que ministraram a ele, havia ajudado a levantar Davi quando ele quase sucumbira. A verdade sobre os amigos verdadeiros. A amizade é, de fato, uma árvore protetora. Na amizade encontramos as mãos de Deus ministrando, animando, dando e apoiando. São heróis da fé, relativamente desconhecidos. Alguns como Itaí, o Geteu, Zadok, Abiatar, Uzai, Sobe, Maquir, Barzilai e Joabe. Você pode admirar-se ao saber como aconteceu comigo que as palavras amigos, amigavelmente e amizade aparecem mais de 100 vezes nas Escrituras? Deus diz muito a respeito dos amigos. Ao ler todos os versículos e ao pensar na verdadeira amizade, creio que tudo se resume em 4 itens. Primeiro, os amigos não são opcionais, eles são essenciais. Não existe substituto para um amigo, alguém que se importe, ouça, sinta, console e sim, que ocasionalmente repreenda. Segundo, os amigos não são automáticos, precisam ser cultivados. A Bíblia diz: o homem que tem amigos deve mostrar-se amigável. Provérbios 18, 24. Tradução livre. Samuel Johnson escreveu: é preciso reavivar constantemente a amizade, como acontece com as árvores. A amizade precisa ser cultivada. Terceiro, os amigos não são neutros. Eles causam impacto em nossas vidas. Se os seus amigos levam uma vida piedosa, irão encorajá-lo a tornar-se uma pessoa melhor.
Se os seus amigos forem mundanos, irão levá-lo pelo mesmo caminho, ou pior. A Escritura diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15, 33. Escolha então seus amigos com cuidado e bom senso. Os rebeldes se juntam aos rebeldes. Você quer ser sábio? Escolha amigos sábios. Quarto, as amizades têm diversos níveis. Algumas delas desempenham papéis mais significativos em nossas vidas do que outras. Temos muitos conhecidos, alguns amigos casuais, vários amigos chegados e uns poucos amigos íntimos. Conhecidos são pessoas com quem temos contatos irregulares e interação superficial. Deslizamos apenas pela superfície com os conhecidos. Como vai? E respondo: bem. Muito bem. Na realidade, não estou bem, mas não posso dizer-lhe isso, porque não passa de um conhecido. Os amigos casuais são aqueles com quem temos mais contato, interesses comuns e com quem podemos ser mais específicos nas conversas. De vez em quando, chegamos até a buscar a opinião de um amigo casual, embora continue havendo uma certa distância entre nós. Os amigos chegados são aqueles com quem compartilhamos objetivos de vida semelhantes e com quem discutimos as questões difíceis. Fazemos juntos planos, exercícios, nos socializamos e algumas vezes até saímos juntos de férias. Os amigos íntimos são aqueles poucos com quem temos contato regular e um profundo compromisso. Não apenas somos abertos e vulneráveis com essas pessoas, como aguardamos ansiosamente o seu conselho. Os amigos íntimos se sentem livres para criticar e coagir e corrigir, assim como para abraçar e encorajar, porque a confiança e a compreensão foram estabelecidas entre eles. Todos esses níveis de amizade são importantes, mas o mais importante é o de fato o último. Os que não têm amigos íntimos devem ser apenas pessoas mais solitárias do mundo. Todos precisamos de pelo menos uma pessoa com quem possamos ser francos e sinceros. Todos precisamos de pelo menos uma pessoa que nos ofereça a proteção do seu apoio, encorajamento e até verdades duras e confronto. Árvores de proteção e refúgio, todos eles. Davi tinha um bosque dessas árvores. Para sua bênção, como resultado, ele conseguiu atravessar os dias mais difíceis e as horas mais solitárias da sua vida. E você, se os tem, está na hora de chamá-los a gozar de seu abrigo. Caso negativo, está na hora de pegar uma enxada e plantar alguns. Você jamais se arrependerá. Pergunte a Davi. Com a graça de Deus, nós concluímos mais este capítulo emocionante que falou muito ao nosso coração ao longo dessa leitura. Quero abrir aqui um parênteses e dizer que em alguns momentos eu até me emocionei e derramei algumas lágrimas ao ler esse capítulo. Um capítulo realmente de bálsamo, de despertamento para o nosso coração. Que você possa também experimentar dessa graça maravilhosa e desses ensinamentos e construir amizades saudáveis e solidificadas na graça e na misericórdia. Ouça esse áudio e compartilhe com um amigo que possa ser uma bênção na vida dele. Este é o canal Ildo Pulcini. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, aperte o sininho para que você possa receber as outras notificações e lembrando que na descrição do vídeo todos os outros capítulos estão lá para que também possa de igual modo ser uma bênção na sua vida e na vida dos seus amigos. Que Deus te abençoe e fique na paz.